Paz seja convosco. Amém. Glórias a Deus. Depois desse breve intervalo, nós retomamos com o estudo de Efésios. Gálatas. Eu estudei Gálatas 2. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Gálatas capítulo 2. Depois você checa. Gálatas capítulo 2, nós vamos fazer uma leitura do verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus, Gálatas capítulo 2, verso 1 em diante. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter sofrido ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão ou para os judeus, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Palavra do Senhor. Estamos na Epístola de Gálatas, capítulo 2. Semana passada nós iniciamos, e um breve resumo, nós trabalhamos o verso 1 e 2, e nós falamos que o que envenenava o ministério de Paulo era a atividade dos falsos mestres. Onde Paulo ia, eles iam também. O que Paulo fazia, eles desfaziam. O que Paulo falava, eles diziam que estava errado. Os acusadores de Paulo têm os seus sucessores na igreja de hoje. Você, quando fala algo do cristianismo, a pessoa fala, você está errado. Não é bem assim. A sua igreja tem quantos membros? Tem 30. E a sua? 3.000. Será que eu que estou certo? Ou você que está certo? Deus nunca foi de quantidade. Deus nunca foi, tanto que Ele escolheu 12 apóstolos, entendeu? E depois multiplicou para 70. E a gente não vê Jesus Cristo falando de multidões. Ele é mais preocupado com o contato pessoal. Uma das formas usadas pelos falsos mestres era dando a entender que o evangelho de Paulo ele era diferente. Então, quando você começa a falar de sofrimento e todo mundo fala de felicidade, as pessoas olham para você e falam, você está louco? Era o que acontecia lá. O apóstolo Paulo vinha trazendo um evangelho falando de pecado, um evangelho falando de arrependimento, de mudança de comportamento, mudança de mente, e aqueles homens disseram, não, isso é diferente. Pedro fala diferente. Na verdade, eles queriam quebrar aquela unidade apostólica para dizer que o pessoal já, depois que Jesus Cristo morreu, eles perderam, cada um fala uma coisa. A fim de provar que o seu evangelho era idêntico ao evangelho deles, ele faz uma visita para Jerusalém, lá em Jerusalém. E ele faz o quê? Ele prega para aqueles homens. E aqueles homens ouvem Paulo pregar. E eles falam,
O que ele está pregando é o que nós pregamos. O evangelho de Paulo que ele pregava aos gentios era agora apresentado aos outros apóstolos, em especial Tiago, Pedro e João, que eram os apóstolos mais conhecidos, digamos assim. Eram os apóstolos que acompanhavam Jesus nas missões mais especiais, no Monte da Transfiguração. Estava lá Pedro, João. Na outra lá, quando foi orar, sempre nessas ocasiões havia um grupo de apóstolos que era mais próximo. E eram pessoas que eram mais influentes e agiam mais. O apóstolo Paulo pregava para os gentios e agora ele foi apresentado aos outros apóstolos. Ele não foi lá para receber a aprovação daqueles homens. É uma coisa que você tem que entender. Ele não foi lá pedir o aval. Ele já estava há 14 anos pregando. Ele só estava vendo que, se ele não fizesse isso, as pessoas podiam conversar e atrapalhar o entendimento do Evangelho. Então ele não foi buscar aprovação. Primeiro, a palavra de Deus diz que ele foi por uma revelação. Deus falou com ele: vai lá e faz isso. E aí ele vai lá e faz isso. E ele vai lá e fala com eles. Ele foi em obediência a uma revelação. E ele foi porque Deus mandou, não porque os apóstolos em Jerusalém tivessem chamado ele para prestar contas. Qual foi essa revelação? Ninguém sabe. A gente deduz que Atos 11, 27 a 30. Abre aí. Mantém Gálatas aberto, hein? Atos 11, eu vou ler, tá? Os teólogos, eles analisam e eles entendem que pode ser esta profecia que acontece em Atos 11, de 27 a 30. Diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então, uma possibilidade que ele tenha tido esta revelação, além de falar com os apóstolos, de também ter ido levar essa oferta para aqueles que estavam padecendo, porque a igreja tinha posses, mas aquelas pessoas que estavam afastadas, que é aquele contexto que a gente ora pela igreja perseguida, conforme as pessoas saíam do judaísmo e iam para o cristianismo, eles eram colocados de lado. Então a igreja padecia. Então pode ser que a saída para Jerusalém, porque Paulo foi também por causa disso, mas não há como você afirmar. Também é verdade que o encontro de Paulo com os outros apóstolos foi algo rápido, não foi uma conferência, não durou um mês. Quando se o Senhor assim o permitir, nós vamos estudar esses sínodos que foram. O que é um sínodo? As pessoas elas se reuniam para definir. Então a gente tem, por exemplo, o catecismo de Westminster, que no início da nossa igreja a gente estudou confissões de fé. No que as pessoas acreditam? Por que você acredita que Deus é Pai? Por que você acredita que Deus é Filho? Tem uma série de perguntas e estudos em que as pessoas elas passavam 4, 5, 6 anos debatendo isso. Jesus Cristo é Deus? Vamos olhar nas escrituras, levantava versículo, criava, estudava, até falar, não, que beleza. E nós temos essas instruções. Não foi isso. Apóstolo Paulo foi e voltou. Foi com o pé, voltou no outro. Rápido. Não obstante, embora não fosse o propósito da sua visita a Jerusalém, nenhum negócio oficial, essa consulta aos apóstolos aconteceu. Nela, Paulo expôs diante dos apóstolos em Jerusalém o evangelho que estava pregando aos gentios. E diz que o fez para de algum modo não correr ou ter corrido em vão, ou ter o quê? Atrapalhado. Então ele fala, eu vou fazer isso não é para convencer nem receber aprovação, mas que as pessoas ouçam o que eu estou pregando, para não ficar aquela conversa, olha, eu ouvi o Paulo, ele falou isso, não, eu já ouvi, eu sei o que ele fala, então você já caminha comigo há algum tempo. Se alguém fala assim, olha, está lá na Feira do Guará, tem um pastor Paulo lá na igreja, ele fala isso, fala aquilo, não,
Eu já assisti a palavra dele, ele não fala isso. Ele fala outra coisa. Exatamente esse contexto. Podemos estar certos de que ele particularmente não tinha a menor dúvida ou receio acerca do seu evangelho, pois ele já pregava esse evangelho há mais de 14 anos. Ele fazia a mesma coisa há 14 anos. Se aquilo não era motivo para ele ter confiança, 14 anos fazendo a mesma coisa. O fez, no entanto, para que o seu ministério, passado e presente, não fosse tornado infrutífero pelos judaizantes. A pessoa que não tem firmeza na palavra, e ela ouve uma palavra, e se ela não firma, é a parábola do semeador. Ela fica feliz, ela fica alegre. Esse evangelho é um evangelho que liberta. Você não tem esse peso de eu ter, será que Jesus Cristo voltar e eu estou comendo demais, aí eu fico porque é gula, eu briguei com meu irmão, e agora? Esse evangelho tira um peso das costas. Esse evangelho da escolha divina, não depende de mim, isso depende dele. Mas se a pessoa não estuda a palavra, o que acontece é que a pessoa, não é bem assim, você tem que fazer mais isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer um carneiro de Gideão. Nós vamos construir uma obra aqui e você tem que comprar um tijolinho. Se você não fizer isso, você não é de Deus. E aí a pessoa, será que é? Eu acho que é isso mesmo. Aí acontece que o evangelho que estava puro começa a fazer o quê? Desviar. E aí você traça um destino. De Brasília para São Paulo, você chega em Sergipe. Por quê? Porque foi desviando, você vai para outro lugar. Foi para acabar com a influência deles e não para fortalecer a sua própria convicção que ele expôs o seu evangelho diante dos apóstolos em Jerusalém. Estes foram os dois aspectos vitais da sua visita. Ele levou consigo a Jerusalém um companheiro gentio e o evangelho gentio. Ele vai perante os judeus com o companheiro gentio, que era para eles abominação. Em certa passagem, o apóstolo Pedro ele vai fazer uma visita, uma viagem. E no lugar onde ele estava, ele conhece pessoas que não eram judeus. E ele faz amizade com essas pessoas. Amizade. E as pessoas falam, vamos lá comer lá em casa? Ele fala, vamos. E ele come, e vai, conversa. Aí ele fica sabendo que está chegando os judeus de Jerusalém. Quando os judeus chegam, aquele homem chega assim, ei Pedro, tudo bem? Te conheço? Ó Pedrão, vamos comer. Eu comer com você? Porque ele olha para os judeus e ele não queria ser escandalizado. Apóstolo Paulo vê isso, chama ele num canto e fala, toma vergonha na sua cara. Você ontem estava fazendo isso e agora você está fazendo isso outro. Paulo dá uma dura nele. O que Paulo faz? Vai perante esses homens com um homem gentio. Eu não sei se era grego, o que era. Foi uma situação tensa e crucial, uma ocasião cheia de grandes perigos e igualmente grandes possibilidades para a subsequente história da igreja cristã. O que aconteceu com Jesus quando ele sentou em meio a pecadores? Ele, se ele realmente fosse profeta, ele saberia com quem ele está sentado. Imagina Paulo, está chegando agora. Como reagiriam os apóstolos em Jerusalém ao companheiro gentio de Paulo e a sua missão gentia? Receberiam a Tito como irmão ou repudiariam ele por não ser? Até aqui você vem, daqui para frente ele não vai. O próprio templo era proibido que algumas classes de pessoas entrassem dentro do templo. Você não podia entrar sendo um eunuco, você não podia entrar sendo gentio. Você vai ver algumas histórias em que Paulo entra no templo com uma pessoa como essa, e aí eles ficam escandalizados e querem apedrejar. Endossariam o evangelho de Paulo por ele estar com aquele homem gentio? Ou tentariam modificá-lo de alguma forma? Essas eram algumas perguntas que Paulo e aqueles homens deveriam levar consigo. Atrás delas a questão fundamental: a liberdade de Cristo seria mantida? Porque você é livre. Nós somos escravos da vontade de Deus, mas nós somos livres em espírito. Escravos de Deus,
mas não do pecado. Quando o pecado nos é apresentado, nós podemos dizer não. E a pessoa que não tem Deus não consegue. Ela é levada. Ela é levada como aquele rio, entendeu? O rio ele vai descendo com a correnteza e a pessoa não sabe nadar, não tem onde se apoiar, ela vai indo. Uma folha seca levada pelo... Parece, dá até para escrever um cartão postal agora, hein? Como uma folha seca. É porque a folha seca que cai. Enfim, a folha seca que caiu. Será que ia continuar tendo liberdade? Não, irmã dos reis, você cortou o cabelo curto, então tá fora. Tá fora. Não pode mais. Não pode mais adorar. Entendeu? Seria a igreja condenada à servidão? À cultura judaica? À esterilidade? Eu não posso louvar o Senhor, não posso dar um glória a Deus, aleluia, não posso falar nada? Teriam os judaizantes algum fundamento para os rumores que espalhavam acerca de uma brecha entre o evangelho de Paulo e o evangelho dos discípulos? Paulo conta aos seus leitores o que aconteceu naquela reunião. Seu companheiro gentil Tito não foi obrigado a se circuncidar, está no verso 3 a 5 que a gente vai meditar ainda. Ele não foi obrigado e ele ficou na presença dos discípulos. O seu evangelho gentil não foi contrariado, não foi modificado como a lei da Previdência. Olha, eu até aceito a reforma da Previdência, mas você tem que mudar aqui, tem que mudar ali, coloca isso aqui, privilegia isso, esse grupo não pode mexer. Não, dele não mudou nada. Pelo contrário, Tito foi aceito, como também o evangelho de Paulo. Assim, uma grande vitória foi ganha para a verdade do evangelho, não para Paulo. Paulo não estava preocupado com isso. Ele ia continuar falando a mesma coisa, independente do que os discípulos fossem falar para ele. A brecha nas fileiras apostólicas era um mito, não é o Bolsonaro. Era um mito, era uma conversinha furada, não tinha razão de ser. Aquele evangelho que Paulo pregava era o mesmo evangelho que era pregado por Pedro e os apóstolos. Tendo apresentado a parte principal do seu argumento, agora nós vamos ver com mais detalhes, só por cima. Versos 3 a 5, abre aí, vamos ler de novo. Gálatas 2, de 3 a 5. Sebastião, Gálatas capítulo 2, versos 3 a 5. Fica 3. 3 a 5. Ao contrário. E isto eu escrevi para que... Não. Gálatas capítulo 2. Três assim. Sim. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de empreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. O Evangelho não é negociável. Ele é o que ele é. É claro que foi uma atitude ousada de Paulo levar Tito consigo. Introduzir um gentio no quartel-general da igreja em Jerusalém poderia ser interpretado como um ato de provocação. É como se, por exemplo, você for numa igreja muçulmana e você entrar fora dos costumes dele. Uma mulher sem aquela burca entra no templo. É um ato de provocação. Para eles, seria um ato de provocação. E até certo ponto, provavelmente o foi, embora o objetivo de Paulo não fosse a provocação. Não foi com a intenção de despertar atritos que ele levou Tito a Jerusalém, mas para estabelecer a verdade do Evangelho, que judeus e gentios são aceitos por Deus nos mesmos termos, a saber, a fé em Cristo. E, portanto, todos devem ser aceitos pela igreja sem nenhuma discriminação. É como nós. Você pode ter homens
mulheres, crianças, idosos. Se Deus assim nos permitir, homossexuais, prostitutas, carcerados, ladrões, bêbados. São todas pessoas que também são alcançáveis pelo Evangelho. Porque a tua condição antes de Cristo é uma condição semelhante, com consequências diferentes a esses pecados que eu listei e outros. Então essas pessoas, sim, elas vindo aqui, elas têm direito a sentar. A pessoa encosta ali, uma prostituta com vestes mínimas e fala assim: eu posso entrar para ouvir o Evangelho? Não. Primeiro você vai se vestir. A pessoa está bêbada ali. Posso? Não, não pode. Primeiro você vai ficar sóbrio para você ouvir. Não existe essa regra. Um irmãozinho querido nosso lá, irmão Raimundo, o senhor negro, gente finíssima, gago, mas quando cantava parecia um anjo cantando. Ele entrou bêbado que nem um gambá. Nunca sei de onde veio essa expressão, porque eu nunca vi um gambá bêbado, né? Tá? Mas ele chegou bêbado. É o cheiro. Ah, o cheiro? Obrigado. Tá? É cultura, né? Chegou bêbado, fedido como um gambá. Sentou lá, não entendeu nada. No final o pastor falou: alguém quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Ele levantou tropicando. Nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. Nunca mais. E se tivesse colocado ele para fora? Não foi com a intenção de despertar atrito que ele levou Tito a Jerusalém, mas para estabelecer a verdade do Evangelho, que tanto judeus e gentios são aceitos por Deus nos mesmos termos, a saber, a fé em Jesus Cristo. E, portanto, todos devem ser aceitos pela igreja sem nenhuma discriminação. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma igreja grande, em que a igreja recebeu um preletor de fora. E aí a igreja estava toda preparada como um esquema de festa. E aí diz que entrou 2 ou 3 meninos assim, bem maltrapilhos, e sentaram. Aí o povo já começou a ficar oriçado. Diz que entrou 2 prostitutas com vestes curtíssimas. Sentava as irmãs afastando. Diz que aí entrou bêbado. Entrou não sei quem. Entrou um pai de santo. Aí o diácono foi lá para o pastor e falou: pastor, nós temos que fazer uma oração forte. Por quê? O inferno abriu as suas portas. O que aconteceu, meu irmão? Prostitutas, travestis, bêbados, crianças indigentes. A nossa igreja está imunda. Pode deixar, irmão, fica tranquilo. É a igreja nervosa. E o preletor, o que vai pensar? Aí aquele pastor entrou, cumprimentou a igreja, falou: agora eu quero convidar os nossos convidados, chamar os nossos convidados aqui à frente, que vão fazer uma representação teatral sobre o coração da igreja em relação ao perdido. E aí levantou a prostituta, o bêbado, e foram todos à frente, e as pessoas só abaixaram as suas cabeças. Nós somos iguais, unidos pela fé em Cristo, e portanto todos nós devem ser aceitos pela igreja sem nenhuma discriminação. E essa era a questão, e na ocasião o ponto foi destacado e a verdade estabelecida. Contudo, nem mesmo Tito, sendo grego, foi constrangido a se circuncidar. Não obstante, a vitória não foi alcançada sem luta, pois houve uma forte pressão para que Paulo circuncidasse Tito. Você pode ter certeza que, apesar de não ter ocorrido, algumas pessoas chamaram: ei, Paulo, purifica esse homem lá fora, está contaminando. Contudo, nem mesmo Tito, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, mas podemos entender que houve uma forte pressão para que isso ocorresse. E isso veio da parte de quem? De Pedro, Tiago, João, os apóstolos. Não veio do que? Dos falsos irmãos, daqueles judaizantes, daqueles legalistas. Essas pessoas eram irmãos, isto é, cristãos nominais, mas eram falsos irmãos, judeus na realidade. Quase com certeza eram pessoas que diziam palavras duras acerca deles. Eles eram intrusos, eles eram espiões.
Isso pode dizer que nada tinha a ver com a comunhão da igreja ou que eram penetras na conferência particular com os apóstolos. A Bíblia de Jerusalém diz que eles eram intrusos, que eles se intrometeram. Seja qual for o caso, na opinião de Paulo, eles não eram cristãos verdadeiros. Eles se intrometeram com o fim de espreitar ou espremer ou reduzir a liberdade que eles tinham em Cristo e reduzir eles ao quê? A uma escravidão de uma lei humana. Os homens adoram escravizar pessoas dentro das suas próprias leis, dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. Claro, porque quando a pessoa não tem intimidade com Deus, ela tem que se apegar em alguma coisa. E regras, elas são mais fáceis de seguir. É muito mais fácil eu dizer para você que você não pode vir com uma roupa tal ou usar uma coisa tal, porque você vem para a igreja, você tira. Você vai para outro lugar, você põe. Do que você ser uma pessoa que é amável com seu próprio irmão. Ser uma pessoa acordada, uma pessoa que divide as suas lutas e dificuldades. Eles se intrometeram com o objetivo de reduzir eles, os cristãos verdadeiros, à escravidão. Particularmente insistiriam em que Tito fosse circuncidado. Sabemos que essa era a plataforma do partido deles, pois o seu slogan era Atos 15:11. Esse era o lema deles. Irmão Cláudio, lê Atos 15:11 para mim, 15:1 para mim. 15:1. Atos dos Apóstolos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos 15, verso 1. Atos 15:21. 15:1. 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidastes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Esse era o lema deles. Vocês podem até acertar Cristo, mas vocês têm que continuar sendo judeu. Esse era o lema deles. Paulo percebeu isso. Não era uma simples questão de circuncisão ou incircuncisão, de costume gentil judeu. Era um assunto de importância fundamental referente à verdade do Evangelho. Isto é, a graça, ela não era suficiente. Eu preciso de algo a mais. E isso não é o Evangelho. O Evangelho fala que a graça, ela é suficiente. Deus escolheu, Ele te agracia e pronto. Eu pego um presente e dou para você porque eu quero. E não há nada que ninguém... mas eu também quero. Não, eu quero dar para dos reis. Acabou. Acabou. É uma coisa graciosa de Deus. Pastor, mas aí tem uma coisa. É muito difícil uma pessoa que vem sendo ensinada, que tem aquilo decorado, que foi o caso que foi o Israel. E de repente, não, isso aí não vale mais nada, agora é isso. É muito difícil. É difícil, mas não para o Espírito Santo. Mas esse é o X da coisa. É verdade. É o X da coisa. Pedro, Tiago, João, Paulo, judeu, fariseu dos fariseus. Por que ele largou tudo? O Espírito Santo quebrantou, não tem jeito. Quando a graça do Senhor vem, não tem como você lutar. Não dá. E aqueles homens, eles não queriam se render. E não iam se render, o coração deles estava duro. Não é mais apenas um assunto, é um assunto muito importante. Quando a pessoa falar que precisa de uma coisa a mais, para você ser salvo, tem algo errado. Tem algo errado. Tem pastores pregando aí, eles fazem uma mistureba. Deus fala que nenhum ladrão entrará no reino dos céus. Se você não entregar seu dízimo e oferta, você é ladrão. Então, se você não entregar seu dízimo e oferta, você não vai para o céu, porque você é ladrão. Não tem nada disso.
Dízimo é obediência à lei. É um sinônimo de que você entendeu e que você está disposto a. Mas não é um limitador. Se você não der, Deus não, você não entra. Aquele dia falta. Não tem isso, gente. Naquele dia eu não. Porque senão, como é que é o tratamento inteiro, irmãos? Naquele dia eu não cumprimentei a Diana, então eu maltratei ela, então eu não vou. Não é condicionado. Cumprimentei sim. E vou até ver a filmagem ali. Uma pergunta, pastor. Fale. Nessa questão na defesa do Evangelho, né, de Paulo, né? Os apóstolos, até essa questão dessa assembleia, eles teriam dúvida ainda, não sei se não vai ser tão preciso, mas assim, pelo menos uma brecha para eu poder pesquisar melhor. Eles teriam ainda dúvidas sobre o Evangelho que Paulo estava pregando, porque só no 9 que ele vai falar que reconhece, né, esse Evangelho. Então, até então, os apóstolos não teve essa dúvida. Para mim, eu tenho plena certeza que eles tinham toda e qualquer dúvida a respeito de Paulo. Não acreditava que ele estava falando. Porque era algo totalmente divergente do que eles faziam. Fora da regra. Entendeu? É fora da regra. Então, eles ouviam, imagina, Paulo 14 anos antes tinha ido lá. Fica 14 anos sem vir. Mas aqueles judaizantes estavam todo dia lá, ele está falando, eu vi, eu fiz. Com certeza havia dúvida no coração deles. E com certeza, depois de 14 anos depois, eles continuaram tendo dúvida. Porque nós somos temporais, é naquele momento, como é que você lida com aquilo, como você não lida. Introduzir obras da lei e fazer a nossa aceitação depender da nossa obediência a regras e regulamentos era fazer o homem livre retroceder para a escravidão. Nesse princípio, Tito era um teste. Era verdade que ele era um gentio incircunciso, mas era também um cristão convertido. Ponto. Tinha falhas, tinha defeitos, como eu tenho e como você tem. Falhas essas que só vão ser eliminadas quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, o clarim de Deus a todos proclamar. Quando acontecer isso, aí nós não vamos ter pecado, mas até lá nós somos pecadores. Tendo crido em Jesus, Tito fora aceito por Deus em Cristo. Isso, dizia Paulo, era suficiente. Nada mais era necessário para a sua salvação. Como confirmou mais tarde um concílio de Jerusalém, que aí realmente houve um encontro deles. Está lá em Atos 15, a gente não vai ler, mas em Atos 15 eles decidem. Há uma divergência, há uma confusão. Que as pessoas começam a falar, olha, vamos fazer o seguinte, você não pode comer carne sacrificada para ídolo, comer comida com sangue, e eles definem algumas coisas que são importantes. Lá em Romanos, se não me engano, fala assim, quem poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus? É esse contexto que Tito está vivendo. Será que Tito, por ele não ser circuncidado, ele era afastado do amor de Deus? Não. Nem altura, nem principado, nem potestade, nem demônio, nem força dominadora, nem fome, nem peste, nem nudez, nada poderá separar o amor de Deus em nós que está em Cristo Jesus. Não tem como. Assim Paulo permaneceu firme, a verdade do Evangelho estava em jogo e ele estava determinado a mantê-la a todo custo. Ele resistiu à pressão dos judaizantes e os apóstolos não obrigaram Tito a circuncidar-se. Verso 5, a Gálatas capítulo 2, verso 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. O apóstolo Paulo ele não desviou em nada. Às vezes, para a gente minimizar um dano, a gente fala, não é bem assim. Nesse caso não tem problema. É brincadeira. Para o que? Aliviar uma situação. Você está dirigindo o seu carro, está sem documento, aí o cara para você numa blitz, aí você começa a querer conversar. Não, mas é só essa vez. Não, Paulo não negocia, porque era um princípio de verdade para ele. Como que ele iria falar para outras pessoas se ele negociasse? Como que iria ficar quando Tito estivesse ouvindo ele falando, olha, não faça isso, não negocie? Ele ia olhar e falar assim, mas Paulo, naquele dia lá, você negociou o Evangelho, lembra que você até me fez eu me circuncidar?
Não, mas Tito, foi por uma boa razão. Os fins justificam os meios. Negativo. Paulo sabia da verdade e ele falava assim: eu não negocio. É assim, quer. E o que aconteceu foi que os apóstolos oraram e falaram assim: está aprovado. E os judeus, fiquei tite. Se ele cede, não teríamos evangelho. Fiquei tite. Se ele cede, olha como é sério. Se o apóstolo Paulo cedesse ali, não havia evangelho para mim e para você. Porque a gente ia ter que se enquadrar em todas as regras judias. Não, agora é só os judeus. Aí a gente ia ter que mudar o nosso nome. Agora eu vou me converter ao judaísmo. Aí eu sou Barak Paulo. Ou nome, sei lá, Youssef, sei lá que nome. Entendeu? Então, as nossas decisões, a nossa firmeza em defender o evangelho, ela tem consequências. E essas consequências, elas têm que ser pesadas pela gente. Será que vale a pena eu abrir mão de um conceito cristão simplesmente porque eu estou no meio de um grupo de pessoas? Será que eu vou abrir a minha casa para qualquer tipo de festividade, qualquer tipo de situação? Vai ter uma festa com música mundana, tal. Não, porque senão meu irmão vai ficar constrangido. Será que a gente pode fazer essas concessões? Pastor, tem uma regra, tem um manual? Tem, a Bíblia. Você pode me ajudar? Desculpa, não posso. Isso é você e Deus. Cada situação é uma situação. Cada situação é uma situação. Estava lá com o irmão lá, e aí encontramos um outro pastor lá. Estava um calorzão lá, e ele falou assim: vamos beber uma cerveja? Eu falei: não quero, vou tomar um suquinho aqui. Mas eles tomaram. Não tem problema com isso. Mas... e quando ele tiver a presença dos irmãos dele? Aí eu brinquei com ele e falei: vou tirar uma foto. Não, irmão, não faz isso. Pera um pouquinho, como é que é isso? Quer dizer que longe pode e na frente não pode? Medo, temor. Lógico que não é uma situação como essa, mas são situações que nós somos colocados todos os dias, em que nós negociamos o evangelho para sermos aceitos, ou nós somos rígidos e firmes no evangelho e nós somos aceitos por Deus e não pelos homens. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, adoramos e bendizemos, porque o apóstolo Paulo, Pai querido, permaneceu firme, e mesmo a firmeza dele não procede dele, procedeu do Senhor. Que o Senhor possa, Pai, implantar esta firmeza em nós, que nós possamos ser, Pai querido, firmes na defesa do verdadeiro evangelho, independente, Pai, da aceitação dos homens, das pessoas, das instituições, que nós possamos ser encontrados como pessoas fiéis à Tua palavra e não fiéis a igrejas e denominações, Pai. Nos dá sabedoria, discernimento e entendimento para que nós possamos fazer tudo com ordem e decência, em nome de Jesus. Amém.